E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Falar aí de dois jogadores, né, que a gente imaginava que ia vestir a camisa do Vasco em 2023, que é o zagueiro Manuel Capasso e também o atacante Diego Valor, duas situações que não devem aí se concretizar. Falar também do Lucas Piton, do Orediano, que deve estar chegando aí no Rio de Janeiro entre hoje e amanhã para fazer exames médicos e ser anunciado de forma oficial. O Vasco chegando aí, podendo chegar com esses dois a 5 reforços para temporada de 2023. Mas eu quero trocar uma ideia com vocês aqui também sobre Cruzeiro e Bahia e perguntar qual planejamento te agrada mais. Claro que a gente torce aqui para que o do Vasco tenha mais êxito, que no final tenha mais resultados positivos, mas a gente vê aí Cruzeiro e Bahia chegando aí a 10 reforços certos aí para a temporada de 2023 e o Vasco com os dois que eu citei aqui, Lucas Piton e Orediano, chegando aí, podendo chegar a 5, família vascaína. E aí eu quero trocar essa ideia com vocês. Primeiro falar aqui, dentro desse planejamento aí, que o Vasco realmente pode ter essas dificuldades, né? A gente viu aí nos últimos dias nomes interessantes, como o do Jair, do Zanocelo, do Diego Valores, o Manuel Capasso, que alguns elogiam aí o zagueiro do Atlético Tucumã, mas a gente viu essas duas situações aí se complicarem aí para serem jogadores do Vasco em 2023, né? O Vasco que tinha acertado aí com o zagueiro, com o Manuel Capasso, mas o Atlético Tucumã fez algumas exigências e o jogador não vai vestir aí a camisa do Vasco. O Vasco não vai prosseguir, pelo menos essas são as informações aí, que o Vasco não vai prosseguir com esse negócio aí, Manuel Capasso. E aí a gente fica um pouco preocupado, porque realmente são dois jogadores aí que poderiam jogar pelo lado direito na zaga, que estavam sendo cogitados, que era o Manuel Capasso e o Alexis Duarte. O Alexis Duarte a gente não está escutando mais nada, e o Manuel Capasso deu ruim. Aí o que fica de opção, até fiz aqui o time titular do Vasco, com mais experiência, vamos dizer assim, é o Miranda, né? Acho que o Vasco tem aí o Miranda, o Anderson Conceição, tem também ali o Léo, que foi contratado, o Zé Vitor, o Ulisses, tem o Pimentel, que está treinando. Então você imagina que o jogador mais preparado nesse primeiro momento, pelo menos é um entendimento meu, é o Miranda, né, que é um jogador mais experiente do que o Ulisses, do que o Zé Vitor. O Anderson Conceição, poxa, vai ter muita dificuldade de jogar pelo lado direito, então você imagina que a zaga do Vasco nesse momento é Miranda e Léo, e aí realmente a gente fica preocupado. Tomara que o Vasco procure mais jogadores aí no mercado para trazer um jogador, um zagueiro que chegue para ser titular, porque Miranda e Léo é uma zaga que me preocupa demais até pro início aí da competição, haja vista que o Vasco tem jogos decisivos já no início da temporada aí, que se trata dos jogos iniciais da Copa do Brasil. E o Diego Valores, né, família vascaína, a gente viu aí as declarações, trouxe aqui no vídeo do presidente do Tajeres. Ontem a gente viu também aí a informação do canal Detetives Vascaínos que o presidente não reclamou somente do valor, mas também da forma do pagamento. O Vasco queria pagar aí de forma parcelada, ele não gostou nada disso. Também que é a questão do valor, que o Vasco teria oferecido aí 5 milhões de dólares e ele quer aí em torno de 8 para cima, família vascaína. O cara acha que o Diego Valores é um jogador que realmente vai chegar aqui no Brasil e vai fazer chover. Disse também, né, numa declaração para a ESPN, que o clube que comprar ele vai se dar bem, que vai vender por mais dinheiro do que o Darwin Núñez, né? O Liverpool comprou o atacante paraguai e ele pode estar acertando com o Bahia. Segundo a declaração do presidente aí do Tajeres, um outro clube brasileiro tem interesse, está negociando com o jogador, pediu ali 10 dias de confidencialidade, né, para acertar os últimos detalhes dessa negociação, e são mais dois jogadores aí que o Vasco pode não estar acertando. E aí, dentro desse processo, família vascaína, é uma ideia que eu quero trocar aqui com vocês, né, porque o Vasco tá esperando aí o Lucas Piton e o Orediano chegarem aí no Rio de Janeiro, fazer exames médicos, e o Vasco vai chegar aí ao 5º reforço para a temporada de 2023. A gente aguarda também a situação do Ivan, que deu uma travada. Até vi uma informação que o Vasco não desistiu do Kehler por essa situação, porque
travou as negociações com o Ivan, também um outro jogador que a gente imaginava que já estaria praticamente acertado e parece que não está. Então o Vasco está nessa situação aí. Tem o Jair, o Zanocelo, que se chegassem no Vasco seriam jogadores importantes aí para o Vasco ser competitivo em 2023, mas a gente vê um Vasco talvez mais cauteloso, vamos dizer assim, não vou dizer mais lento, do que o Cruzeiro e o Bahia, e aí eu quero trocar essa ideia com vocês. Qual planejamento chama mais atenção, você gosta mais? Porque no início, família vascaína, quando o Paulo Brax teve a oportunidade de falar com um torcedor do Vasco, ele disse que não ia ter um pacotão de reforços, disse que o Vasco ia tentar montar uma base de jogadores nesse início de temporada e lá em abril trazer alguns reforços pontuais para o Vasco ser competitivo no Brasileiro, na Copa do Brasil. E cara, e aí eu vi até, peço até muita participação de vocês, a opinião, e vi um torcedor aqui que me chamou de maluco, né, que o planejamento é isso, é aquilo, pegando as palavras do Paulo Brax e achando que é verdade, que isso vai dar certo. Claro que a gente torce para dar certo, mas futebol não é uma receita de bolo exata, e a receita do Paulo Brax, essa questão de trazer poucos jogadores, é que vai dar certo. É uma maneira, é uma ideia de trabalho, que é diferente do Cruzeiro, que é diferente do Bahia, e a gente só vai ver realmente quem teve mais êxito no final do ano. Então, não é uma receita de bolo. Claro que eu tô aqui torcendo para que a do Paulo Brax, da 777, que tenha mais êxito. Mas vamos lá, vamos trocar essa ideia, porque aqui, ó, o Bahia chegou aí ao total de 11 reforços, vou botar na tela para vocês aí, ó. Marcos Vitor, né? Marcos Felipe, goleiro aqui do Fluminense, o Diego Rosa, que também, se eu não me engano, é do Grupo City, o Canu, que era zagueiro aqui do Botafogo, Nicolas Azevedo, um volante que também vem aí do Grupo City, o David Duarte, que era zagueiro aqui do Fluminense, passou pelo Goiás também, Kaique, que foi revelado pelo Fluminense, saiu aqui como uma promessa do Grupo City, o Manchester City comprou o Kaique do Fluminense, o Biel, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, também é uma revelação aí do Fluminense, o Everaldo, atacante que se destacou aqui na Chapecoense, né, no Campeonato Brasileiro da Série A, tem 31 anos, está chegando aí também no Bahia, o Christian, volante que o Vasco teve interesse também do Atlético Paranaense, está acertando aí nos próximos dias, e também o zagueiro o Raul Gustavo aí do Corinthians, até o Cruzeiro estava interessado aí nesse jogador, mas o Bahia deu um chapéu ali e acertou com o jogador. Então o Bahia está chegando aí a 11 reforços. A gente vai pular aí para o Cruzeiro, família vascaína, porque o Cruzeiro anunciou ontem, né, o Wesley, um jogador também que o Vasco estava interessado, chegando aí a 10 reforços para a temporada de 2023. Tá aí o William, né, que eu acho que é um bom lateral, acho que o Cruzeiro acertou nessa contratação, se eu não me engano aqui foi um jogador que estava já em término de contrato, então o Cruzeiro eu acho que mandou bem, jogador que passou pelo Internacional, eu acho muito bom jogador. Nicão, Neres, Matheus Vital, né, que é a revelação do Vasco, Ramiro, Anderson, o Rafael Bilu, que é uma aposta aí, né, jogou aí o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Criciúma, o Alisson, e também aí o Igor Formiga, que também disputou aí a Série B pela Ponte Preta. Então, Cruzeiro chegando aí a 10 reforços, família vascaína. E é a grande questão que a gente passa aqui para vocês, que eu quero trocar uma ideia com vocês. Vocês preferem o planejamento de Cruzeiro e Bahia, que já anunciaram aí mais de 10 reforços, ou você gosta aí dessa maneira que o Paulo Brax, a 777, está conduzindo aí as contratações do Vasco, anunciando poucos jogadores, tendo uma análise no mercado, sendo mais cauteloso, vamos dizer assim. Quero saber a sua opinião aí. A minha é o seguinte, dentro de toda a dificuldade que o Vasco teve em 2022 na Série B, o Vasco foi o 4º colocado, o Vasco ficou atrás do Bahia, o Vasco ficou atrás do Cruzeiro, do Grêmio, e esses times estão anunciando aí mais jogadores que o Vasco. Eu acho que o Vasco também, eu sempre venho falando isso aqui, tem que anunciar no mínimo nesse momento aí, nesse primeiro momento, uns 15 jogadores. Esse é o meu ponto de vista. Torço para que a ideia do Paulo Brax, da 777, em relação a esse mercado aí, de trazer poucos jogadores, entre 5 a 7 reforços, possa dar certo, mas eu discordo, né? Eu tenho aqui a minha maneira de analisar a situação. Torço para que dê certo e nem tô secando para dar errado, não. Mas eu tenho a minha maneira de analisar esse processo. E fico mais, e gosto mais da maneira que o Cruzeiro e o Bahia estão fazendo, de trazer mais jogadores possíveis, porque realmente ficou pouquíssimas coisas aí pro Vasco aproveitar em 2023. Jogadores da base que podem oscilar, que tem talento, mas cara, Anderson Conceição não dá, pô, Zé Gabriel não dá, então tem pouquíssimas coisas que o Vasco pode aproveitar. Então eu imaginei que a ideia seria essa, de trazer bastante jogadores, né? A gente vê aqui, claro, que se o Vasco acertar com o Jair, né, com o Zanocelo, essas duas situações aí que eu falei aqui do Manuel Capasso,
e do Diego Valores, o Vasco vai ter que ir no mercado novamente, tem o Ivan, então acho que o Vasco tem que buscar mais reforços. Essa aqui é a minha opinião, tá aqui uma informação que saiu agora há pouco, que o Zanocelo gostou do projeto do Vasco, e o Vasco pretende fazer uma proposta aí pro jogador, acho um jogador que chega para somar, como já falei aqui do Jair, mas é uma questão de opinião e eu quero saber a de vocês, né? Dentro desses 3 processos aí de SAF, a gente vê maneiras diferentes de trabalhar, um Vasco mais cauteloso, com mais análise, e Cruzeiro e Bahia anunciando aí mais reforços. E aí fica a pergunta para vocês, qual que vocês gostam mais, qual o planejamento que vocês gostam mais. Claro que como vascaíno, torço para que o do Paulo Brax, da 777, tenha mais êxito, mas eu prefiro sim a maneira de contratar, de mais reforços do Cruzeiro e do Bahia, porque acho que o Vasco tem pouquíssimas coisas para aproveitar de 2022 aí para 2023. E acho pouca coisa, 5 reforços nesse momento, né? Pedro Raul, De Luca, Léo, Piton e Orediano. Eu acho que tem que trazer aí mais jogadores, porque realmente o Vasco deixou a desejar nesse ano de 2022, pelo menos é a minha opinião. Família vascaína, quero saber a de vocês aí. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.